Boa noite a todos. É com muita satisfação que venho mais uma noite apresentar mais um tema importante para estudarmos, compreendermos e principalmente, refletirmos sobre as nossas ações, a nossa vida para o nosso autodesenvolvimento, autoaprimoramento moral e espiritual. Então, nada melhor do que uma noite para estudarmos um pouco. A gente vai estudar hoje a palestra O Nosso Pensamento Cria a Vida que Procuramos, bem como a gente também vai depois ter virtualmente ou presencialmente um passe, uma água fluidificada. Então é uma noite muito especial que com muito prazer, com muito orgulho, eu venho aqui apresentar para todos vocês. Então, meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana, há mais aí de 30 anos, com muito orgulho, com muito prazer em fazer esse trabalho. Estou fazendo hoje virtual porque eu estou fora do Rio, né? Mas quando eu estiver no Rio, com certeza eu farei presencialmente, como já estou me planejando ao longo do ano de 2025. Então, antes de começarmos, vamos saber que tem um contato com a gente, podem mandar e-mails, WhatsApps com sugestões de temas, também de dúvidas sobre essa matéria ou demais matérias, e que nós, com muito prazer, iremos responder, eu, Felipe, Rose, Marina e demais, Thaisa e demais, Roberto, demais colegas aí que participamos do corpo mediúnico dessa tarefa de aprendizagem e de passagem de informação, maior prazer em responder a todos vocês. Então vamos agora fechar os olhos, nos concentrar, nos harmonizar e fazer uma prece silenciosa para que estejamos mais sintonizados, deixando os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas angústias, para a gente poder aproveitar ao máximo na noite de hoje. Então, em silêncio, cada um faça sua prece individual. Graças a Deus. Então, hoje é um tema muito interessante, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, para mostrar que o pensamento tem força, tem energia, e é isso que temos que sempre estarmos vigilantes e focados nesse trabalho. É o livro Pensamento e Vida, né? Emmanuel, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, médium da casa, e nós vamos começar hoje uma noite muito agradável por um tema muito importante para todos nós. Então, nossos pensamentos são força, tá? O pensamento aqui que a gente faz, ou positivo ou negativo, o ideal era só ter pensamento positivo, é uma força muito grande, magnética, que tem energia. As nossas imagens também, coisas e criações visíveis e tangíveis, estão que estão com essa força, estão com essa energia e estão tanto no campo carnal quanto no campo espiritual. A gente não tem ideia da força do nosso pensamento, da força da nossa imagem quando a gente coloca uma imagem no nosso campo mental. As coisas e criações que nós bolamos ao longo do dia, bolamos ao longo dos meses e dos anos, que vão aqui estar trabalhando e estar aqui focando, trazendo os amigos espirituais ou inimigos espirituais, para estar na empreitada que faremos. Quem disse isso não sou eu, é Emmanuel, no livro Roteiro. Então é muito importante ter essa percepção. Agora vamos ver em Emmanuel, em Seara dos Médiuns, outro livro bastante interessante. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraes. Atraindo, refletes. Ou seja, tudo começa no nosso impulso.
Impulsos positivos, grandiosos, têm que ser louvados, têm que ser bem cultivados no nosso espírito e no nosso pensamento. Impulsos negativos, a gente tem que cortar ele ao longo do nosso, para nascer certo, nascer o que é bom, não nascer o que é ruim. Mas é difícil eu pensar em coisas ruins, né? Não é difícil, muitas vezes já vem na nossa mente. Mas como é que eu consigo bloquear aquela ideia infernal, às vezes, de fazer uma vingança ou a gente prejudicar alguém, direto ou indiretamente, justo ou injustamente, por ter feito algo ruim contra a gente? Quando vem algo ruim, você pensa em algo bom. Se você tem um impulso ruim, troque imediatamente no impulso bom. Eu quero me vingar de um... Vamos pensar positivamente em quem eu posso ajudar e nem quem eu possa prejudicar. Então vamos monitorar os nossos impulsos. Por isso que é orar e vigiar, e como disse Jesus. A gente tem que orar para melhorar a nossa sintonia, mas vigiar os nossos pensamentos, os nossos impulsos. Porque os impulsos, eles vão acabar desejando algo que vai fazer a gente sentir. Sentindo, vai fazer a gente pensar. Pensando, a gente acaba realizando a curto, médio ou longo prazo. Realizando, a gente acaba atraindo coisas boas ou ruins. E atraindo, a gente reflete para nós e para a nossa família e para a nossa comunidade. Algo bom, cultive, oriente e direcione. Algo ruim, já tente cortar o mais rápido possível para a gente evitar de ter problemas e intercorrências, tá ok? Impulsos, desejos, sentimentos, pensamentos, realizações e todo esse reflexo que a gente vai estar fazendo. Então essas duas mensagens são aí passadas para o nosso querido Emmanuel, em 2 livros diferentes. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, tá? Vamos agora ver a Gênesis, né, no capítulo 14, os fluidos, qualidade dos fluidos. 18. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderantemente papel no organismo. Então, nós não somos seres carnais tendo uma experiência espiritual aqui na Terra. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência carnal aqui no orbe terrestre. Então, o perispírito é o que vai fazer essa inter-relação entre o corpo e o nosso espírito. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Espíritos encarnados bons e ruins, espíritos livres bons e ruins. Por isso que é tão importante, de novo, orar e vigiar. Cortar o mais rápido possível pensamentos ruins, trocando por pensamentos bons, por vibrações boas, por atitudes positivas. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Continuando aqui na Gênesis, capítulo 14. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Ou seja, há uma inter-relação grande nesse processo. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Por isso que a gente sente tão bem quando a gente faz o bem, quando a gente pensa o bem. E a gente sente carregado, ruim, pesado, quando a gente está com essa visão errada, com essa visão negativa. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Muitas vezes eu estou doente. Mas será que a gente não está vibrando e pensando coisas ruins? Que acaba carregando a gente, deixando o nosso organismo mais fraco e mais suscetível a doenças? Coisas boas atraem coisas boas. Coisas ruins atraem coisas ruins. E realmente a gente pensa, né? Muitas vezes a gente está ali vibrando coisas ruins. E a gente acaba o quê? Se desgastando, não dormindo direito,
pensando negativamente, isso consome a tua saúde, isso consome o teu sono. Então, de novo, precisamos virar a chave. Não é a outra causa de certas enfermidades, sim, e de muitas. Então precisamos atuar isso o mais rápido possível. Os meios onde superabundam, né, os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos perispirituais, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais, né? Ou seja, a gente pega energia ruim, espiritual e carnal quando a gente está em contato com coisas ruins. Como a gente, ao caminhar numa floresta, pensando positivamente, a gente vai atrair energias boas. Agora, nada adianta você caminhar numa floresta com pensamentos ruins. Você não vai captar nada de bom. O que adianta você ir no centro espírita, um lugar equilibrado, no lis, tão bom, tão harmonioso, se você está ali só pensando coisas ruins? Você vai ali para um lugar harmonizado, tomar água fluidificada, tomar um bom passe, mas vai adiantar muito pouco, porque você não está suscetível a pegar essas boas energias, essas boas vibrações. Isso é muito importante. Você está com... Por isso que a oração, abrir o chakra, abrir o seu campo espiritual para as coisas boas, para as energias boas e para o que é bom na nossa vida. De novo, vamos se abrir para as coisas boas e vamos orar e vigiar para reduzir ao máximo as influências perniciosas. Que nós damos passagem. Não adianta falar, porque foi um obsessor. Não, nós damos passagem. Por isso que o bom cristão, o bom espírita, tem que orar e vigiar. Isso a gente tirou o quê? Da Gênesis, né? Aí o capítulo 14, item 18. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento nunca anda sozinho, né? Ele anda acompanhado de nós. Pensamento gera sentimentos, bons ou ruins. Pensamos, sentimos. O nosso pensamento está sempre acompanhado de um sentimento igual. Bom com bom, ruim com ruim. A energia dos nossos pensamentos é como se fosse um imã que atrai pensamentos semelhantes aos nossos. Criamos pensamentos e atraímos pensamentos. Por isso que nós somos um grande corpo magnético. Atraímos como esse imã coisas boas e coisas ruins. Por isso que é tão importante a nossa reforma íntima, para nós nos melhorarmos e atrairmos bons espíritos, bons pensamentos, boas vibrações e cada vez mais diminuirmos a influência dos espíritos que queiram nos prejudicar. Tem muitos espíritos que querem nos prejudicar, não é por mal não, por ignorância. Embora o mal também seja uma ignorância, que é a falta do bem. Mas às vezes eles acham que são até coisas boas para a gente. Mas a gente tem que ver que a gente está numa outra vibração, está numa outra, como falo, numa outra vibe. Então vamos criar esse campo melhor. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, Selene Muniz, Influências Espirituais, Obsessão e Eficácia da Prece. Quem quiser pegar um pouco mais de informação, cele.org.br, né? Então nós temos aqui em rosa, né, irradiações, boas ou ruins, que a gente está irradiando coisas boas e ruins na nossa vida. Estamos trazendo fluidos, energias, pensamentos e vibrações. Então, por isso que é tão importante aí a gente estar atraindo e compreendendo essas questões. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente. É um processo natural, automático. O perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao derredor do corpo físico, formando a nossa aura. Por isso que a nossa aura boa é quando a gente está trazendo fluidos, energias, vibrações e pensamentos bons e irradiando coisas boas. Sentimentos bons, energias boas. Agora, também pode ser ruim se a gente está trazendo só lixo mental, né? Lixo de energia, lixo de fluidos, lixo de vibrações e pensamentos. A gente vai estar irradiando lixo.
porque não se semeia, não se colhe o que diferente do que se planta, né? Então é muito importante a gente ter essa visão. A boca fala do que o coração está cheio. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Então cuidado quando a gente fala. A gente é muito impaciente, a gente se coça, né? Mas tem que se coçar mais para não falar, para depois a gente não se arrepender ou magoar uma pessoa que a gente quer bem. Qualquer ação obedece ao pensamento. Pensamos com palavras e, se nossas palavras não forem boas, nossos pensamentos não serão também. Óbvio, como eu venho falando aqui na noite de hoje. Palavras são nomes de pensamentos e emoções. São definições de ações humanas, a própria mobilização das ações. Regras de Moraes, palavras despedaçadas por um mundo insano, né? Então, aí a nossa colega Régia, né, passando aí as informações para a gente não errar. A gente estuda para a gente aprender e trazer hábitos e evitar erros. Então, quantos amigos espirituais trazem mensagens que a gente não reflete para se melhorar? Vamos nos melhorar, vamos crescer, vamos desempenhar. E é isso. A boca fechada, medite, tranquilo. Não tem também outra palavra? Boca, peixe, né, com a boca fechada não entra, né? Então vamos manter a nossa boca fechada, porque a gente vai trazer muito desgosto quando a gente fala certo ou errado e acaba magoando e acaba trazendo transtornos ao longo da nossa vida. Somos seres sob influência, né? Eu sou e minha circunstância, né? Em comunhão constante com o mundo, né? A gente vive no mundo espiritual e carnal o tempo todo, né? Tanto nessa vida, né? A gente dorme, a gente tá ali num processo, né? Grande, né? De trocas, né? Espiritual e carnal. E quando a gente desencarna, que a gente tem esse contato ainda maior. Sofremos influências exógenas, né? Sentimentos e intuições exógenas, que estão fora, né, do nosso corpo, estão fora das nossas condições. Mobilizações socioculturais possuem força e nos ajudam a condicionar o nosso caráter, a nossa firmeza, o nosso propósito, a nossa moral e nossas questões espirituais. Palavras podem ferir ou reenergizar e harmonizar. Como a faca, pode ser boa, pode ser ruim. A faca pode curar dentro de uma operação e a faca pode matar dentro de uma briga. Então vamos usar as palavras, os sentimentos como algo bom, como algo que tenha crescimento e tenha realmente discernimento. Sensibilidade ocular, sensibilidade auditivo-mental, né? De novo Regis de Moraes, né? É a gente ter essa percepção e ter essa questão ao longo da nossa vida. Ações preventivas, né? Não vamos esperar acontecer, vamos fazer algo preventivo, né? Orai e vigiai, como tenho falado aí que ao longo de toda essa noite. Cuidar do ser, corpo, mente e espírito, né? A gente tem o que? Mens san, corpore sano. Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. A gente precisa ter essa dualidade, né, muito bem casada para a gente evitar conflitos. Ao contrário, trazer sinergia. Valores, objetivos, motivações baseados nas leis, né? Desenvolvimento intelecto moral. É um dos grandes objetivos do nosso trabalho, das nossas questões. A gente tem que ter uma vida também saudável. Alimentação saudável, harmonizada, exercícios físicos e mentais. Não é só exercício físico, não, exercício mental. Descanso, né? Tem que ter descanso. Até Deus descansou no 7º dia. E ausência de vícios. E complementar aqui, né? Ter uma abundância de hábitos salutares. Vigilância mental, pensamentos próprios e alheios, né? De acordo com o Livro dos Espíritos, nas questões 459 a 462, né? Vigilância mental. De novo, a gente está sempre condicionado a nossa mente, vigilante, para, principalmente com os pensamentos próprios
e aqueles alheios que acabam nos desequilibrando. Seleção psíquica, pessoas, lugares, leituras, diversões, negócios, conversações positivas, não é aquelas conversações de baixo nível, de baixo calão, não, produtivas. Pessoas, trazer pessoas para o nosso convívio salutar, harmonioso, bem como lugares, leituras edificantes. É isso que vai criar o nosso hábito. É isso que vai melhorar o nosso campo mental e as nossas condições. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos elevados ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa vida. Mais prece diária. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Você tem que priorizar a prece diária. Não precisa rezar o Pai Nosso. Oh, meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por mais um dia feliz. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela saúde, pela paz, pelo emprego, pelas condições que eu tenho. Preparação para dormir. Harmonizar, tranquilizar. Evangelho e família, né? Evangelho no lar. Anjo guardião e espíritos protetores, estejam sempre conosco, tragam eles para dentro da sua vida, para dentro das suas condições. Autoexame, exame de consciência, sempre pensar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, nas várias dimensões da sua vida, na dimensão espiritual, na dimensão moral, na dimensão da sua própria saúde, na sua dimensão do trabalho, do emprego, dos seus colegas, da sua família, nas suas questões familiares, nas suas questões amorosas, nas suas questões de comunidade, nos seus hábitos, o que você pode combater os seus vícios. Vício não é só drogas, não, lícitas e ilícitas, mas também um grande vício é maledicência, fofoca, entre outras questões, inveja. Autodomínio das emoções primárias, né? A raiva, o rancor, vamos tomar cuidado com isso. A oração não é apenas, né? Aqui no Nubor Fakuri, metaneurologista, né? Em seu livro de metaneurologia. A oração não é apenas uma mensagem imaterial, estou falando aqui é um médico, tá? Ela também modifica a química e estrutura funcional dos nossos neurônios. Aprender qualquer coisa nova, adquirir talentos, exercitar o bem, ampliar as redes de conexão entre os neurônios, comprometer-nos com vícios, consolidar crimes ou vingança, exigir posses indevidas, impor opiniões e deixar marcados impulsos que os neurônios fixam para sempre. Então a prece tem que trazer coisas boas, trazer coisas novas e bloquear essas coisas ruins que muitas vezes a gente acaba trazendo para a nossa vida. Pensar e irradiar. Depois, quem quiser, tem aqui uma mensagem, né, no slide player, né, da FEB. Aqui também aqui uns highlights bastante interessantes aqui de uma palestra. Exercitar a capacidade de irradiar o pensamento por meio de controle da vontade em momentos propícios, quais sejam durante a prece ou na reunião do Evangelho no lar. Então, aqui são 20, 30, 35 minutos para uma reflexão. Vou passar aqui vários conteúdos para vocês aqui estarem pensando, refletindo, estudando mais nessa noite ou em outras noites. Prece à hora de dormir, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, 38, né? Nos ensinas a orar antes de dormir. Diz ele, né? Diz Kardec, eleve, pois, aquele que se acha compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe, nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar sintar-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então precisamos entender que precisamos estar mais fortes e compenetrados. Nós não estamos aqui a passeio para nos divertir.
E estamos indo para um mundo de provas e expiações. Temos ótimas palestras de Rose, Felipe, Marina, Thaisa, entre demais colegas médiuns aqui do LIS, falando sobre essa transição planetária. Anjos, guardiãos e espíritos protetores. Deus nos deu um guia principal superior, que é o nosso anjo guardião. Cada um tem o seu. E eu tenho pena dele, né? Do meu e dos demais, né? Porque a gente faz muita coisa que deve desagradá-lo, né? Então sempre vamos pensá-lo, sempre vamos estar em sintonia com ele, exatamente para que tenhamos juntos uma missão boa, uma missão aí trabalhosa e direcionada. E como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. O anjo guardião é um bom espírito ligado a nós desde o nascimento que nos tomou sob sua proteção. Isso, de novo, isso quem está falando não sou eu, é Kardec, capítulo 28, versículo 11, né? Então, é também mais um para estudar, o deverzinho de casa. A palestra não acaba aqui. Os espíritos protetores são espíritos de parentes ou amigos que nos ajudam com seus conselhos e que frequentemente com as suas intervenções nos acontecimentos da nossa vida. Então, ele está aqui para nos ajudar. Vamos nos sintonizar com ele. Quanta coisa a gente vai estar melhorando quando a gente estiver mais sintonizado. Autodefesa psíquica, né? Pessoas tóxicas, né? Ou nós, muitas vezes, somos tóxicos, temos que tomar cuidado se nós não somos pessoas tóxicas, ou em algumas circunstâncias da nossa vida, ou também pessoas tóxicas que acabam nos contaminando. Roubam tudo, nossa paciência, nossa paz, nosso tempo e, aos poucos, nossas conquistas. Nós precisamos ajudar as pessoas, mas nós não podemos nos desarmonizar com essas pessoas tóxicas. Ajudar, sim, mas entrar no mesmo buraco, não. Elas sugam as nossas energias, disposições e bom humor e conseguem ofuscar nossos objetivos e até mudar nossa forma de ver o mundo. Assim, o egoísta, o invejoso, o controlador, o mentiroso, o fofoqueiro, o parasita, a vítima, né? Temos aí mais uma fonte aí do nosso trabalho. Precisamos ter autodefesa contra os egoístas, contra os invejosos, o controlador, o mentiroso, o fofoqueiro, o parasita, a vítima. Não é aquele fofoqueiro que vem contar uma fofoca e você vai lá dar mais corda. Você não quero ouvir, não vamos por aí, etc. Tem o invejoso que vai falar de uma inveja e você dá mais força para a inveja. Então também não sejamos, ou essa pessoa tóxica, cuidado, ou nós não nos unamos a pessoas tóxicas, intoxicando a nós, a ele e a outras pessoas ainda mais. Autodomínio das emoções primárias, ira, medo, paixão e os comportamentos derivados desse, como ódio, vingança, pânico, angústia, né? Inveja, mágoa, sensualidade. Quantas coisas precisamos monitorar na nossa vida? O autodomínio dessas emoções, comportamentos, pressupõe a inteligência emocional, isto é, a habilidade de dirigir com a confiança e eficácia a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Habilidade de ler e entender nossas emoções e relacionamentos. Habilidade de fazer uma avaliação de fato realista. Cuidado com esses pensamentos ruins. Vem algo ruim, pense em algo bom. Vem algo vibrando ruim, pense em algo bom. Vem uma pessoa com pensamento de ira, acalme ele e não jogue mais lenha na fogueira. Jesus e oração. Tem aqui mais uma fonte aí para pegar mais informações. Devemos conceber a prece como uma atitude de vida interior, diária, por isso que é hábito, constante e profunda, como Jesus ensinou, pois no Evangelho vemos que ele afirma a necessidade de orar sempre. Lucas 18:1, Mateus 26:41. E os relatos mostram-nos orando constantemente, Lucas 9:18. Sejam pela manhã, Marcos 1:35, seja à tarde, Marcos 6:46-47. Seja à noite, Lucas 6:12. Seja só, Lucas 5:16. Seja na presença dos apóstolos, Lucas 9:18. Então, que você não tenha desculpa para não orar, porque eu botei aqui Lucas, Mateus, botei aqui o filme do The Chosen, né? Os Escolhidos inteiro aqui
nesse trabalho. Evangelho e família, mais aí um link. A família é planejada no mundo espiritual, em razão dos laços emocionais e espirituais de seus membros, sendo sua principal função a de servir de cadinho, educador e regenerador do que as formam. Então há uma grande missão nesse trabalho e essa missão é nossa para estarmos trabalhando e focando nessa grande trabalho que é difícil. Porque amigos a gente escolhe, família a gente tem. Então a gente vai ter que saber conviver. Autoexame, exame de consciência. Qual é o meio prático, eficaz para mudar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal? Aqui, ó, Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, né? Quesito 919. Um sábio da antiguidade vê-los e conhece-te a ti mesmo. Então, para você se mudar, vamos usar igual o sábio. Você tem que conhecer quem você é. Se você não conhecer quem você é, como é que você vai fazer diferente? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia. Interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, isso. No final do dia, alguém se queixou de você, etc. Tenha sua mente tranquila, durma bem, durma em paz. Refere-se a vigilância ao processo de ressignificação das emoções primárias: ódio, desejo, vingança, ansiedade. Ressignificar, transformar pensamentos subconscientes negativos em pensamentos conscientes equilibrados, transformando em emoções nobres: amor, compaixão, humildade, perdão e serenidade. Ódio, desejo, vingança, ansiedade, em vermelho. Transformar. Claro, é um longo caminho nessa vida e na próxima. Não espere a próxima, já faça hoje. Amor, compaixão, humildade, perdão e serenidade. Quem quiser pegar uma outra visão dessa palestra, assista aqui o nosso querido amigo Haroldo Dutra, né, que fez essa palestra no dia 17/6/2016, está aí no YouTube, que é o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Aí, claro, eu não sou um palestrante tão especial quanto o Haroldo Dutra, mas eu dei a minha versão sobre o que eu penso e, de fato, eu acredito isso, que os nossos pensamentos criam a vida que procuramos. Aí depois tem ali, né, em neurolinguística, né, o mundo vai conspirar a seu favor. E vai conspirar. Eu tenho plena convicção disso. Então, meus amigos, eu agradeço muito a noite de hoje, é muita alegria eu estar aqui presente com vocês e o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Vamos aproveitar o nosso passe virtual ou presencial, nossa água fluidificada, e tem muito estudo, não acabou por aqui, mas o mais importante é o nosso exame de consciência. Um grande abraço, sucesso a todos e uma boa noite.